Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um programa EBD em Foco, lições que edificam. Estamos abordando aqui um tema prático, básico, de todo ser cristão, todo ser humano precisa entender. A revista traz 13 lições, e as 13 lições, dentre elas, a primeira é a que encabeça todo o contexto, para a gente poder entender as demais. E começa, o tema da revista é Ética Cristã, né? Só que se você for ler na capa, é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. É uma lição muito importante. A primeira aula foi o que é ética cristã. A segunda, ética cristã e ideologia de gênero. E essa lição de hoje, um tema muito discutido, um tema importante, e a gente vai abordar no sentido específico cristão. É ética cristã e direitos humanos. E a gente vai fazer a leitura do texto áureo neste momento. Texto áureo. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás. Pois estrangeiros foste na terra do Egito. Êxodo capítulo 22, versículo 21. E a nossa verdade prática. Os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Sem perca de tempo, a gente vai fazer também a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 58, no versículo 6 ao 12. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Elevarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Tema muito importante, tema de suma importância no meio cristão. A gente vai entender que a revista tem um objetivo. O objetivo geral da revista é conscientizar a respeito da importância dos direitos humanos e a ação social da igreja. Os seus objetivos específicos. Primeiro tópico, mostrar a origem dos direitos humanos, correlacionar a Bíblia com os direitos humanos e comparar a ação da igreja com a realidade social. Estamos aqui nesse programa, nós estamos transmitindo ao vivo, você pode estar fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, contribuindo de alguma forma para que o reino de Deus seja abrangente no dia de hoje. Estamos aqui com o nosso diácono Sebastião Lopes. Paz do Senhor, diácono Sebastião. Paz do Senhor, Leonardo. É um prazer mais uma vez estar aqui em EBD em Focos. Amém. E estamos recebendo hoje nosso convidado especial, o pastor Flávio Souza. Pastor Flávio Souza, que é casado, pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, congrega na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 105, no Jabaquara, e ele é pastoreado pelo pastor Josué Silva. A paz do Senhor, professor e escritor Flávio Souza. A paz do Senhor, irmão Leonardo, nosso irmão aqui também convidado, e todos os demais que estão acompanhando a audiência do programa. É um prazer estar aqui. Eu quero dizer que eu me sinto honrado em ter o privilégio de dividir aqui a mesa com esses irmãos que têm se dedicado ao ensino da palavra de Deus, à propagação da palavra
palavra de Deus através dessa mídia que é tão rica que é a internet. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero aqui já de antemão corrigir, porque da minha falha, o nome do presbítero Sebastião aqui, que está conosco aqui, fazendo aqui o comentário aqui também da lição. Deus abençoe a vida do companheiro. Então, irmãos, vamos abordar o tema de um jeito assim. A nossa EBD, ela funciona da seguinte forma. A gente criou um projeto, e esse projeto é o quê? Fazer uma transmissão ao vivo, ou seja, uma classe virtual, onde você, da sua casa, da sua residência, do seu serviço, no carro, no trabalho, você pode fazer as suas perguntas e contribuir também com alguma experiência que você teve nesse programa. Por quê? A questão da escola bíblica dominical, como que funciona? A gente passa uma lição antecipadamente, uma semana antes, para você pegar. Você professor, você professora, pegar esse conteúdo, a gente espera estar ajudando você de alguma forma. E estamos aqui com os homens de Deus e vamos falar sobre o tema. Eu gostaria desde já perguntar para o nosso pastor Flávio Souza, lendo esse texto de Isaías 58, do 6 ao 12, qual que é a reflexão que o pastor tira desse capítulo? O que nós vemos aqui é Deus fazendo uso do seu servo, profeta Isaías, para transmitir um protesto ao povo, seu ouvinte daquela época, que também respalda e ecoa em nossas vidas hoje em dia. O Senhor inicia o texto dizendo, porventura não é este o jejum que escolhi. O Senhor faz menção de algo que é um ato físico, um ato natural, mas de caráter espiritual, que é o jejum, e censura essa prática, dizendo que não é esse o tipo de comportamento que o Senhor espera. Por quê? Uma religiosidade que não tem respaldo com uma piedade, é uma manifestação hipócrita, e de uma hipocrisia que pode ser maquiada com uma falsa religiosidade. Então Deus está usando o profeta para censurar o povo, censurar e desafiá-los a viver um cristianismo prático, não somente de rituais meramente protocolares, mas uma vida piedosa genuína, que manifeste assim. E dentro do campo dos direitos humanos, o texto traz uma ênfase poderosa quando o Senhor mesmo cita o direito do estrangeiro, o direito do órfão, do necessitado, daquele que está fragilizado ou que numa situação desfavorável. Então o Senhor censura uma prática religiosa divorciada de uma prática de direitos humanos, de direitos das pessoas, de respeito ao próximo. Eu gosto assim de usar um exemplo inicial, é como aquela pessoa que ostenta uma religiosidade, orando, buscando a Deus, mostrando uma religiosidade na igreja, no templo, na reunião, e não demonstra a mesma misericórdia, uma mesma compaixão, a piedade para com o seu próximo. E que às vezes não é nem da mesma fé, o seu vizinho, a pessoa que você encontra na condução, no transporte, no trabalho. Então essa religiosidade é censurada por Isaías. É censurada por Deus através do profeta Isaías. Porque se você vive uma vida religiosa, uma vida cristã, diz ter uma vida cristã madura, desenvolvida, de intimidade com Deus, e não demonstra o amor ao próximo, compaixão com os necessitados, uma disposição para estender a mão, você acaba contrariando o discurso da sua boca, aquilo que você diz viver. Então essa é a base, é um contraste entre religiosidade e piedade. É a censura de um lado com a contraproposta de Deus, que é uma vida de piedade que versa também dentro dos direitos humanos, os direitos das pessoas, o respeito ao próximo, a consideração ao alheio, àquele que está ao seu lado, ao seu próximo. Amém? Sim, e no caso assim, a gente pode dizer então que na época de Jesus já com os fariseus também era dessa mesma forma? Era assim, exatamente, acontecia muito. A prática religiosa era quase que um elemento de ostentação na sociedade, tanto versada pelos fariseus como pelos saduceus, os líderes religiosos daquela época. E você vai ver uma coisa, uma ênfase muito clara, quando você lê Mateus capítulo de número 22, o verso de número 39, Jesus é questionado pelos fariseus. Os fariseus estão buscando oportunidade para censurar Jesus. E Jesus vai dar uma lição no verso 39 tremenda, sobre qual é o grande mandamento. É verdade. E ele diz o que? Amar o teu próximo, o segundo mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um discurso tremendo acerca dos direitos humanos. O próximo como a ti mesmo é igualitário. O próximo a ti mesmo é uma quebra de um conceito de excepcionalidade para um grupo específico. Ou seja, não é alguém que é especial, é o próximo que é igual a você. Todo mundo é igual.
Então, Jesus censura isso, transformando a prática da religiosidade em algo que deve ser vivido, praticado todos os dias, com amor ao próximo. Com certeza, mesmo porque eu creio que esses 2 mandamentos, eles resumem num contexto geral, né? Esses 2 mandamentos que ele coloca, que Jesus expressa, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, verdadeiramente você tem todos os quesitos necessários para você poder dizer que você ama ao teu Deus acima de todas as coisas. E assim, eu gostaria de enfatizar que aqui, segunda lição, no tópico 3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A declaração contém 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e línguas sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Eu gostaria de perguntar para o diácono Sebastião, tem se cumprido esses direitos humanos? Eles têm abordado de um jeito certo, de um jeito contextual certo, correto? Boa tarde, né, para os ouvintes, mais uma vez. Conforme o cooperador Leonardo aqui acabou de ler, o que a ONU quer um consenso de igualdade, mas na prática nós podemos ver que não é assim, né? Nós sabemos que a lei para determinada classe de pessoas, ela não funciona, né? Então, de acordo com a palavra de Deus que nós estamos trazendo aqui, eu vi o pastor Flávio Souza comentando, fiquei feliz aqui no comentário dele, que fala do amor, porque a base dos direitos humanos é o amor, como está na nossa verdade prática, né? Que Deus, em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus colocou todo mundo em igualdade, né? E você que está nos assistindo, você sabe que na realidade hoje não é assim. Os direitos humanos era para ser uma coisa reta, justa, para todos os seres humanos, mas na atualidade, na prática, você sabe que não é assim. Mas à luz da palavra de Deus, Deus quer que todos sejam igual. Verdade, eu gostaria de fazer menção aqui, tem pessoas que já estão online aqui, a irmã Michele e a irmã Joelma. A irmã Joelma falou, palavras sábias, concordo. Então, a gente está trazendo de um jeito assim bem dissertativo, explicado, entendeu? Para a gente poder entender, porque assim, nós como professores, a gente tem a responsabilidade, eu podia dizer, né, pastor, que é uma obrigação de transmitir, entendeu? Um ensino bem básico, entendeu? De um jeito fácil, para os alunos poderem entender, para a classe poder entender e participar, né, pastor? Eu acredito que a forma mais simples de você desburocratizar qualquer conceito complexo é a vivência prática. Quando se fala de valores cristãos, que é o tema desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, os valores cristãos, por muitos, são versados de forma tão complexa. Por exemplo, os direitos humanos, o tema da nossa lição dessa gravação hoje, ele para muitos é um conceito complexo. Por quê? Porque a pessoa quer saber o que é humano, o que é direito, só que nós pensando assim, segundo a palavra de Deus chama de direito ao próximo, aquele que tiver ao seu alcance. Por exemplo, quando você olha a parábola do bom samaritano, e a pergunta de Jesus é extremamente constrangedora. Por quê? Porque ele chega e vai responder sobre quem é o próximo, perguntando para eles através de uma parábola. O comportamento de cada um dos participantes da parábola, os que ignoram o necessitado no caminho, aqueles que ignoram a necessidade do próximo ali, são confrontados pela parábola de Jesus. Quando você achar um comportamento difícil, um conceito complexo, difícil de entendimento, olha para o comportamento de Jesus. Veja como Jesus se comportava. Porque Jesus é um exemplo máximo de manifestação de direitos humanos. Jesus estendia a mão ao necessitado. Ele socorria o fragelado, ele abraçava o necessitado. Fazendo assim, Jesus nos dá exemplo prático. Então a vida cristã é um contínuo aprendizado e o desenvolvimento dessas práticas, dos conceitos que nós vamos conversar aqui e de que nós estamos falando.
Porque o conceito de direitos humanos de 1948, estabelecido pela ONU com as 30 leis, os 30 artigos, ele vem com base o quê? Ele vem com um propósito de regulamentar um padrão que deveria ser norteado pela palavra de Deus. E a base desse conceito é o amor. Verdade. Eu não te conheço, mas eu tenho que te amar. Eu não moro com você, mas eu tenho que te amar. Eu não penso como você, mas eu tenho que te amar. Eu não ando no mesmo caminho que você, mas eu tenho que te amar. Você não é da minha família sanguínea, você não é do meu ciclo de relacionamento, mas eu tenho que te amar. Esse é um princípio fundamental. É a ideia básica da palavra de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Porque assim, o conceito de amor, no geral, foi estabelecido quando? A gente pode pegar, segundo o meio secular, fala-se no entorno de 1700, 1948, mas assim, a gente tem que entender que direitos humanos foi estabelecido pelo próprio Criador, o Eterno, Deus Todo-Poderoso. Ele estabeleceu os direitos humanos. E uma prova disso é quando ele fala em João capítulo 3, no seu versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê, presta atenção nessa frase, tenha o direito de ter a vida eterna. Então, se a gente pegar e cumprir os preceitos bíblicos, éticos, como a revista aborda no contexto geral, a gente tem uma ética cristã, obedecendo, que nem o pastor fala. Também não adianta a gente ter uma ética cristã dentro da igreja e ver um necessitado e não ajuda. A gente tem uma ética cristã, se julga crentes superiores, mas quando a gente vê uma pessoa que está precisando de uma ajuda, a gente pega e fala, não é comigo, então tá bom. Então assim, Deus deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tem o direito de ter a vida eterna. Porque o ter é um direito. Só que a gente tem que entender que nós temos direitos e temos deveres. Mediante a esse tópico, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, Diácono Sebastião. O que você tem para contribuir com a gente a respeito desse tópico? Deus mostra o amor dele de tal maneira, um tal que não Deus amou o mundo que deu seu filho. Não, ele amou o mundo de tal maneira. Mesmo o mundo tendo direitos humanos, mas não obedecendo, mesmo o mundo se corrompendo, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diácono Sebastião. É bem legal, porque esse amor de Deus aí, nós podemos ver no João 3,16, que na sequência, no verso 17, ele fala que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, aqui é bem claro também que Deus não está amando os mares, as montanhas, as florestas, mas o mundo dos homens. Porque o homem vivia andando em contramão. E nesse mesmo livro do apóstolo João, no capítulo 1 e no verso 11, podemos ver aqui o surgimento da igreja. A igreja, nós como cristão, nós podemos ver a igreja aqui nascendo, porque nós aqui que somos brasileiros, estrangeiros, gentios, nós não tínhamos esse direito desse amor, dessa salvação, mas Deus, ele é misericordioso, é infinita a misericórdia. Sabemos que era uma promessa para a nação israelita, mas Deus nos alcançou, né? Deu o direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Então, em cima desse assunto de direitos humanos, de amor, que nós como igreja, éticos, trazemos aqui para vocês nessa tarde, que Deus, ele quer colocar todo mundo em igualdade, as famílias em igualdade. Nós estamos aqui também com a esposa do nosso pastor presidente, Gessé Ramos, a nossa irmã Márcia Ramos. Estamos também com a Camila Almeida, Patrícia Silva. Tem bastante gente aqui que já está começando a entrar online. E o Rodrigo de Oliveira da Silva. Pastor, não fui contigo, mas estou por aqui. Pastor Flávio Souza está mandando aqui. Pastor lá. Pastor, pode dar o seu recado para ele. Quero mandar um abraço aqui para os amigos que já estão acompanhando. Pastor Rodrigo, o pastor Jackson ali do Braz também, que está nos acompanhando aqui também. A nossa irmã cantora Dagmar está acompanhando a gente. São todos irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui pela internet. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que os irmãos aqui, nós, dentro das nossas limitações, possamos agregar valores à sua vida também, através do ensino e do comentário aqui da lição desta manhã.
Amém? Bênção. Eu queria ressaltar mais uma vez um abraço ao pastor Josué Silva, pastor que pastoreia o nosso pastor, que não é um pastor sem ovelha, é um pastor que tem um pastor que toma conta dele, ele como ovelha, como pastor, como ovelha. Então, assim, a gente quer passar para vocês o seguinte, o aspecto secular dos direitos humanos e passar também o aspecto cristão, um aspecto espiritual. Nós devemos ser espirituais, mas também devemos entender qual que é o contexto desse tema, dessa lição. E mediante a isso, a gente falou sobre Deus amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Amém. Entendemos? Vamos até falar mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu gostaria de perguntar para o pastor Flávio Souza. No Antigo Testamento, Deus várias vezes mostrou esse amor, e eu gostaria de perguntar para o pastor Flávio Souza, olhando o Antigo Testamento, qual foi as noções básicas assim que a gente pode entender como amor de Deus para com a humanidade, os direitos humanos fornecidos pelo Criador? Vamos observar assim, no que tange aos direitos humanos. Deus é o primeiro legislador dos direitos humanos. Aonde nós vemos isso? Na própria criação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ao criar o homem e a mulher, o Senhor disse assim, crescei e multiplicai. Ao determinar, ao trazer esta orientação, esse decreto de comportamento, o crescimento, a multiplicação, a expansão e até mesmo a conduta do ser humano, o Senhor estava igualando eles, dando a eles a oportunidade, crescei, ambos, multiplicai, ambos. Ele não tornou Adão um elemento diferenciado, superior, em detrimento à mulher. Mas ele deu a ambos a oportunidade, crescei, multiplicai, no convívio comum. E o convívio comum é regido pela igualdade, o respeito mútuo, que é base dos direitos humanos. Agora, quando nós olhamos mais para frente, já no estabelecimento da lei, por meio de Moisés, no Pentateuco mais precisamente, em Deuteronômio capítulo de número 6, o escritor da revista, com muita propriedade, ele faz menção, aqui no tópico de número 2, a respeito de algumas menções específicas no que diz respeito à normativa dos direitos humanos contidos no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, escrito no texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, a concepção de liberdade e igualdade entre as pessoas. Olha só, o Senhor preocupado com o estrangeiro não ser maltratado, a viúva e o órfão sejam amparados e protegidos, e até com o pobre. Olha só, o Senhor olha para o estrangeiro e versa sobre ele, mesmo ali tendo um povo escolhido, debaixo de uma lei da fé no Deus invisível que chamara Abrão inicialmente viria a ser Abraão, mesmo esse povo tinha uma lei que estabelecia o respeito ao estrangeiro. O estrangeiro não poderia ser oprimido. Há também o respeito à viúva, ao órfão, são os desfavorecidos da sociedade. Numa época extremamente abusiva, porque a opressão já era comum naquela época. Quem tinha o poder, porque a gente olha hoje algumas realidades e fala, como é opressor algumas realidades, mas isso é muito antigo. E mesmo numa época de opressão, onde homens dominavam sobre homens com poder, homens com seus exércitos dominavam sobre outros, o Senhor está preocupado com o estrangeiro, está preocupado com o órfão e com a viúva, está preocupado com o pobre. O Senhor está versando com aquele que é desfavorecido pela sociedade. E qual que é o propósito desta lei? Especificamente Deuteronômio capítulo 6. É a igualdade. É quem está sendo beneficiado estender a mão para quem está com dificuldade. É para quem é desfavorecido poder ser alcançado por quem não está sendo, por quem está sendo beneficiado por alguma situação ou realidade particular da sua vida. É interessante notar que a palavra de Deus, ela não perde a sua atualidade. Ela tem mensagem, olha só, séculos atrás, milênios atrás, Deus usando Moisés através da lei, trazendo princípios igualitários, princípios que vão normatizar a sociedade ali, que estava sendo regida pela fé em Deus, ou seja, Deus está estabelecendo o padrão de direitos humanos. Vamos respeitar o estrangeiro, vamos respeitar a viúva, o órfão, o desfavorecido, o pobre, aquele necessitado. Então hoje, quando você olha para uma sociedade e pessoas que falam até em nome de Deus, e que vivem na exploração, no abuso, você olha assim e fala, puxa vida, é uma contradição, é um paradoxo frente ao que até o Antigo Testamento revela. E nós estamos só nos atendo ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento já fala desta maneira. Amém?
Amém. Então, assim, o pastor também, depois, quando tiver essas oportunidades, pode estar falando com as pessoas que estão mandando a sua saudação, o seu comentário também, que é importante todos nós participar, porque aqui é uma classe. Nós estamos numa classe. E mediante o que o pastor falou, a gente falou sobre o Antigo Testamento, vamos voltar de novo para o Novo Testamento. Jesus, quando ele tem uma experiência com o rico, encontra ele. Hoje a gente vive também num contexto que muitos pregam a teologia da prosperidade. Prosperidade, entendeu? Só que assim, o crente pode ser próspero? Claro que pode. Só que assim, primeiro vamos cumprir o preceito bíblico, os preceitos bíblicos da ética cristã. E mediante essa experiência que Jesus teve, certa feita, um jovem rico perguntou: o que eu posso fazer para me te seguir? Cumpro os mandamentos, cumpro a lei, faço tudo certo. Eu faço tudo certo. Só que assim, o que eu faço para me te seguir? Ó a lição de direitos humanos. O que Jesus fala para ele? Vende o que tens e dá ao pobre e siga-me. Só que aí, o que aconteceu naquela época? O que ele fez? Ele seguiu, pastor? Não. Esse é o exemplo do único homem que encontrou com Jesus e saiu pior do que entrou. É verdade. Por quê? A gente tem oportunidades, nós temos oportunidades. Jesus dá essas oportunidades para a gente de ser pessoas melhores. Não é porque nós somos cristãos que a gente é melhor do que o ser humano. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, não se resume ao meio cristão. Você tem que amar o teu próximo em geral. Nos evangelhos, até o pastor Rodrigo, que está nos acompanhando, fez uma citação muito clara e muito propícia. Pai do Senhor, pastor Rodrigo. E pertinente. Senhor, ele fala do que diz respeito ao direito das mulheres. Porque alguns versam da superioridade da classe masculina. E nós aqui estamos num grupo de homens. E nós vemos por aí muita gente que até na questão do homem e da mulher versa como se um pudesse ganhar mais que o outro, pudesse uma condição... A gente vê isso até em pessoas que têm uma certa evidência na mídia falando sobre isso. Agora, quando você olha para Jesus, ele dá exemplos de cidadania, humanidade, direitos humanos no relacionamento. E tem um exemplo emblemático no tópico de número 2, na parte número 2 do tópico 2, quando ele encontra aquela mulher samaritana. Aquela mulher que está num lugar ali, diante de uma situação duplamente desfavorável, culturalmente falando. Primeiro porque havia um conflito ético entre a questão dos samaritanos e dos judeus. Eles tinham uma divergência ética. Nós temos essa divergência, temos a divergência cultural com relação à mulher, que era desfavorecida culturalmente. Verdade. Agora Jesus chega a ela, conversa com ela, num diálogo com ela, e a reação dela manifesta a própria sensação que ela tinha com relação à cultura. Ela fala assim, como sendo tu judeu, me pede a mim que sou mulher samaritana. Ela exemplifica os dois dramas que ela vivia. O fato de ser mulher numa sociedade extremamente machista e o fato de ser samaritana numa sociedade onde os judeus se achavam os detentores da religiosidade. Era um preconceito. Aí Jesus é tão gracioso, tão maravilhoso, que ele demonstra graça, favor imerecido. Ele estende a sua mão ali, mostrando para nós o que é direitos humanos. Ele mostra ali, estendendo graça para aquela mulher. Reforçando o pensamento do pastor, Pode até na questão da mulher adúltera, né? Da mulher adulta, outro lá. exemplo muito claro. Até as crianças. Quando as crianças chegavam até Jesus, os discípulos diziam o quê? Olha, queriam afastar as crianças. Jesus, não, deixa as crianças vir, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, olha, até as crianças. Hoje nós temos os direitos das crianças, o direito da criança, do adolescente, e a gente vê os abusos que acontecem, tanto com relação à mulher, absurdo. E agora nós vamos entrar num aspecto que é notícia em todo o jornal, você que está acompanhando aí. São mulheres que são constrangidas e violentadas dentro de ônibus. Agredidas. Então. São crianças por meio da aberração da pedofilia. São pessoas que se acham no direito de subjugar o próximo, desrespeitando o princípio básico dos direitos humanos, que é a igualdade. Hoje você vê mulheres que pegam o metrô. Eu tenho uma mãe, eu tenho irmãs, eu tenho filha. Eu vejo assim, eu tenho uma esposa. E às vezes a gente fica olhando para o comportamento da sociedade. Homens que se aproveitam de uma condução, de um transporte que está superlotado. Isso é outra condição social dificultosa para o indivíduo em geral, e ela passa por um constrangimento e vai, às vezes,
denunciar esse abuso, e às vezes é tratado, não, mas é a roupa dela. Gente, não importa a roupa que ela tá. Ela tem que ser respeitada. O comportamento particular dela não dá direito a ninguém de fazer uso disso para oprimi-la de qualquer forma que seja. Isso é direitos humanos. Jesus respeitava o indivíduo. Jesus estendia a mão. E é uma coisa interessante, porque nós podemos não pensar igual. Nós podemos versar de forma diferente. Mas o mínimo nós temos que ter respeito. Respeito pela diferença, respeito. Ainda que não concordemos. Mas quando você diz respeito, puxa vida, mas fulano se veste assim, se comporta assim. Eu posso não concordar com o traje, eu posso não concordar com o comportamento. Mas o mínimo que eu tenho que ter é uma ideia de respeito àquela. Porque senão nós vamos começar a se tornar extremistas. E é perigoso. Mas os direitos humanos, nesse aspecto, com desrespeito aos evangelhos, Jesus demonstra muito a humanidade. Estendendo a mão para pessoas desfavorecidas. Eram cegos, eram coxos, eram flagelados, eram pobres, eram necessitados, mulheres, crianças, que eram alcançados por Jesus sem distinção. Até mesmo religiosamente. Uma mulher pecadora. Aí Jesus honra a mulher pecadora. Nunca pelo nome, né? Ainda sem citar o nome dela. Sem citar o nome. Porque ela é citada pela sua condição, pecadora. É verdade. E aí Jesus a honra, promovendo a pecadora. É interessante que alguém pode dizer, por que Jesus não citou o nome dela? Por que Jesus fez menção da mulher, mas não citou o nome dela? Porque aquela mulher era um ícone de dignidade de todas as mulheres. Ao omitir o nome dela, ele estava incluindo você, mulher, que às vezes é discriminada, que às vezes é desfavorecida, que às vezes, por causa de uma situação ou outra, saiu de uma igreja, ou mesmo de um local, ou de um ambiente, foi discriminada ou tratada desumanamente. Jesus incluiu você, te dignificando, estendendo a você a misericórdia, a graça, o amor que Ele tem, não só por nós, por todos. Amém? E deixando já um abraço, é muito bom a gente discutir com homens de Deus, pessoas que têm uma visão. E esse programa é uma escola bíblica dominical, mas assim, Deus tem uma palavra para você, através do ensino. E eu gostaria de já falando de mulher, mandar um abraço para minha esposa, Michele Almeida, que é minha referência também, a minha base, a minha estrutura, que graças a Deus, muitas coisas que eu sou hoje, graças a Deus eu devo a ela. E assim, deixar bem enfatizado, olha o que está sendo falado aqui. Direitos humanos. A mulher tem o direito. Só que hoje a gente vê o quê? Um país que o direito humano da mulher é só no dia 8. Dia 8 de março. Vamos lembrar da mulher no dia 8 de março. Verdade. Vamos lembrar do negro no dia 20 de novembro. Gente, direitos humanos, todos têm o direito todos os dias. Não tem essa de, tudo bem, tem um dia especial para você lembrar, mas a mulher você tem que lembrar todo dia. Vemos Dia das Mães, todo mundo abraça sua mãe, depois está pegando e fazendo coisas que até a mãe até morre do coração. Então, assim, vamos ser éticos dentro da igreja, fora da igreja, na nossa conduta, no nosso jeito de ser. E eu gostaria também de escutar mais o Diácono Sebastião. Até porque, o Leonardo e pastor Flávio, se nós for ver em alguns atos da sociedade, eu estava vendo um jogo de futebol esses dias e um dos jogadores foi tratado como macaco. Ou seja, a pessoa por uma cor de uma pele, ele vai discriminar aquela pessoa. E nós, como cristãos, uma escola bíblica aqui, para você que está em casa, e nós podemos ver que Jesus ele veio para tirar esse preconceito e igualar as coisas. Por exemplo, quando na lei de Moisés lá, quando chegaram e fizeram uma pergunta para Jesus, os fariseus, dizendo que na lei de Moisés tinha que se divorciar, ou seja, o que Jesus fez? Olhando para ele, a dureza dos corações deles, falou, a partir de hoje eu coloco aquele que não só deixar sua esposa não ser por causa de prostituição e casar com outra comete adultério, porque naquela época, no Velho Testamento, a mulher era meio discriminada, não era respeitada, ou seja, e Deus trouxe, através de Jesus, isso para a mulher, ou seja, que hoje a mulher é colocada em igualdade, porque o homem achava a mulher feia, casava hoje, era uma bênção, daqui a 10, 15 anos ele podia separar, dava carta de divórcio, e ficava por isso mesmo. E Jesus veio e colocou a mulher numa igualdade para que hoje você possa ser feliz. E assim, eu gostaria de pedir para vocês, compartilhem para mais pessoas, vamos abraçar esse projeto, vamos abraçar essa EBD em Foco, porque assim como você está tendo uma experiência escutando de homens de Deus a respeito dos direitos humanos, a próxima lição também é um tema importante, né, pastor? O aborto, entendeu? Você mulher, você que já passou por uma experiência dessa, a gente convida vocês a todos para o próximo programa
venha em peso, assista a gente, compartilhem para essa mensagem chegar em todos os corações e diversas localidades do Brasil ou de fora, como temos pessoas nos acompanhando de Portugal, Estados Unidos, Piauí. Pessoas do Piauí, entendeu? Mandar um abraço para todos aí do Piauí que está compartilhando, está comentando, está aqui falando sobre o programa. E eu queria trazer uma pergunta para os dois. Pastor Flávio Souza, Diácono Sebastião, o que a igreja faz hoje em matéria, assim, fazendo menção aos direitos humanos? Qual que é o papel da igreja? Seria o papel da igreja? E se a igreja cumpre com esse papel? Pastor Flávio Souza? Vamos lá. No que diz respeito aos direitos humanos, à igualdade social, eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental, sim. É um primeiro viés que eu já entro falando. Ela tem um papel fundamental. Com certeza. Eu acredito que sim, mas eu também reconheço que nós temos falhado muito em aspectos da sociedade. Trabalhar pelos direitos humanos, no que diz respeito à igreja, trabalhar nas necessidades sociais, implica também sair das quatro paredes, a conhecer a necessidade das pessoas. E às vezes nós temos essa dificuldade. É verdade. Porque o evangelho de Cristo levado não é só verbalizado, mas ele também é materializado pelo nosso comportamento diante da sociedade. Vou exemplificar melhor isso. Quando Jesus multiplicou os pães, Jesus não multiplicou simplesmente para matar a fome, mas também para demonstrar que ele não era insensível quanto às necessidades físicas, necessidades básicas das pessoas. Ele poderia muito bem falar, vou continuar pregando, quem quiser continue me ouvindo. Não, ele falou, não, dê de comer. Dê de comer porque a hora já é avançada, o lugar é deserto. Verdade. E eu não posso deixar essa multidão embora, porque eles têm necessidades. A igreja, nesse aspecto social, ela às vezes deixa a desejar. Deixa a desejar, porque olha a realidade que nós vivemos. Nós temos aí, por exemplo, no básico, a igreja, do ponto de vista de algumas pessoas, eu ouvi isso até de um pastor uma certa vez, que eu achei uma aberração. Ele disse, o propósito da igreja é pregar a palavra. Não é dar cesta básica, não é ajudar, não é promover a igualdade social. Isso é um absurdo. Isso chega a ser absurdo. E graças a Deus, a nossa igreja tem grandes representantes. Representantes até meio no meio político, porque a gente tende a generalizar, tendo que todo mundo é corrupto, todo mundo. Não, tem gente lá que ainda trabalha pelas pessoas. Tem gente lá que ainda trabalha pelo bem comum, pela propagação dos direitos humanos. E aqui eu quero deixar um abraço muito específico. Eu sei que talvez não sei nem se está acompanhando, mas eu tenho um amigo muito particular, o pastor Abner, que trabalha muito, ele visita as comunidades, é um pastor que trabalha no social muito forte. Ele trabalha ao lado da vereadora Ruth Costa e é alguém que tem feito um trabalho tremendo na área social. Ele tem visitado pessoas, ele tem amparado pessoas com uma ajuda tremenda. O pastor Abner tem feito um trabalho que é exemplar. Ele é o filho do nosso pastor setorial. Sim. E é uma área que, se todas as igrejas se unissem, nós teríamos um poder muito maior. É porque às vezes há uma super espiritualidade. Qual é a ideia? Não, nós estamos orando. Mas orar e ver o necessitado, passar necessidade, irmãos, me perdoem, mas isso não é cristianismo. Isso é religiosidade. Ver alguém necessitado, ver alguém precisando. Eu sei, eu reconheço que muita gente tenta se usar de argumentos falhos, às vezes até aplicando golpe, contando aquela história triste, quando na verdade não é. O pastor sabe disso. Mas isso não quer dizer que não existam pessoas necessitadas. Não existam pessoas que precisem. Às vezes é um necessitado, é um pobre, como a própria palavra ensina. O próximo, o amor ao próximo. Antes dele vir para a sua igreja, eu tenho um adágio que nós conversamos muito. Até ontem eu conversava com a minha esposa sobre isso. As dificuldades que a gente passa na vida. Eu sou alguém que, graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Mas eu já precisei da ajuda de desconhecido. Já tive situação em que eu tive que comer comida do lixo. E eu não estou falando aqui para fazer um vitimismo barato, não. É um exemplo. Eu lembro-me de pessoas que me ajudaram que não sei o nome, que não sabem meu nome. Mas me deram ali um pão, me deram ali uma coisa para saciar uma fome minha, até da minha família. Isso numa situação bem adversa. Então, eu sou grato por essas pessoas, ainda que eu não sei o nome delas. Hoje eu posso orar por elas e pedir a Deus que abençoe. Mas quantas pessoas estão ao meu redor que precisam também de uma ajuda? Que precisam de um amparo, de uma necessidade? Eu estava, há um tempo atrás, pregando no sertão do Ceará. 7 horas de viagem da capital Fortaleza. E você vê pessoas necessitadas, pessoas que têm uma dificuldade tremenda. E às vezes igrejas pequenas, igrejas que não têm recursos tão fortes, tão grandes,
estão fazendo um trabalho que as mega igrejas não fazem. É verdade. E aqui eu deixo até um alerta. Quantas catedrais não existem? E quantos trabalhos sociais existem? Quantas igrejas com estruturas extraordinárias? É som da primeira qualidade. Você é contra? Não, não sou. Tem que fazer o melhor para o Senhor. Você tem razão. Entretanto, eu não posso deixar o pobre necessitado do lado de fora, passando fome e usando um microfone sem fio da última geração que custa seus 5, 6 mil reais. Desculpa meu desabafo, mas essa censura, esse desabafo com um tom de crítica, tem a ideia de nos fazer refletir. Pensa você, que está sentado agora, quem sabe, no seu carro, ou quem sabe está sentado no seu confortável sofá, ou quem sabe com seu celular de última geração de 3, 4 mil reais. Pensa nisso, na dificuldade. Pensa nisso também no próximo. Amém? Sebastião? Até em cima disso do que o pastor está falando, podemos, mais uma vez aqui, só lembrar a passagem do Bom Samaritano, que ali o sacerdote, que era o religioso, o levita, eles não fizeram nada. E um homem, um sujeito que vinha que não tem nada a ver ali, pegou, viu ele espancado ali, aquele homem espancado, sangrando, e ele pegou ali, cuidou das feridas dele. Ou seja, nós temos que pregar um evangelho e temos que viver. Ou seja, não adianta você pregar, viver só na teoria e na prática você não fazer nada, é o que o pastor está falando. Então, não adianta você ter igrejas, templos grandes aí, e na porta daqueles templos tem pessoas morrendo, espiritual, até também físico, com fome, sem roupa. Então, a igreja, nós como igreja, nós temos que ter um papel social na sociedade, ou seja, para que a sociedade veja que nós só não pregamos e não vivemos, temos que viver, porque amar o próximo é isso. Aquilo que eu quero de bem para mim, eu quero para o meu próximo, é isso. Temos até um exemplo, né? Um vídeo que foi divulgado até no YouTube de um pastor que ele pegava o dízimo dos membros, né? E construía casas para as pessoas necessitadas, membros da igreja, ele dizendo que quer expandir isso para pessoas que não fazem parte da igreja. Agora eu fico pensando, se todos nós, eu não falo só pastores, eu falo ministério, eu falo indivíduos no geral, a gente pegar esse contexto de direitos humanos, não só teórico, mas colocar na prática também. A nossa igreja, graças a Deus, tem o pastor Gessé, faz um trabalho muito lindo, muito importante em centro de recuperação. A nossa igreja agora, a gente faz parte, a Assembleia de Deus Paz no Vale. Fui há muito tempo da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Quero mandar um abraço para todos do Ministério do Belém, pastor Neemias, pastor Rogério, pastor Carlos, todos do Belém. E também um abraço geral para Batista, Presbiteriana, para todos os ministérios. E tem alguns amigos meus, a Luciane, do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, está nos acompanhando. O nosso irmão pastor Jim Morrison, lá do Jardim Ranieri. Ele é diretor da Vigília dos Inconformados, um trabalho extraordinário que eles fazem lá. Tremendo também. O nosso irmão Cláudio, cantor Cláudio Caires, que é lá na nossa igreja, está assistindo também. A Jaqueline, de Diadema, da Universal dos Filhos de Deus, também está assistindo a gente. Um abraço para todos vocês. São muitos irmãos que estão aí acompanhando e participando também. É interministerial. Exatamente. O programa é interministerial. Aqui a gente não prega placa de igreja, nós temos nossos ministérios, respeitamos todos os ministérios e a gente está aqui para discutir um assunto importante. Eu gostaria de dar a participação para a nossa irmã Luciane Costa, Cláudio, da onde que ela é? Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Cláudio Caires, Santa Catarina, Ana Jovina, Diogo Camilo, Marcelo Magno, Rodrigo Oliveira, G. Oliveira, William Robson e Rubens Camargo. Jackson Souza, pode compartilhar. Vamos fazer o evangelho ser propagado de um jeito interministerial. Vamos fazer a semente ser lançada. Porque a semente sendo lançada, até mesmo a natureza se encarrega disso. Porque o trigo, o que acontece com o trigo? A semente do trigo cai e germina. Então, se a gente for analisar, vamos expandir a palavra de Deus no quesito YouTube. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, compartilha, divulga o trabalho da EBD, Escola Bíblica Dominical. São assuntos extremamente importantes e que não pode faltar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu gostaria de falar aqui sobre Jesus ao curar no sábado. Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Pastor Flávio Souza, pode comentar para a gente sobre esse assunto? É interessante que, no exemplo aqui citado pelo senhor, nós temos um exemplo de uma normativa religiosa, que é a guarda do sábado, diante de uma necessidade.
Tem gente que faz uso de preceitos religiosos para passar por cima de pessoas. Isso é incrível. Por quê? Ele não pode ser curado porque é sábado. Ou seja, ele tem que ficar mais um dia enfermo porque a lei estabelece que ele não pode ser. Aí Jesus, ele cura. Ele cura. E curando, ele confronta uma religiosidade teórica com uma religiosidade, com uma cristandade prática. É o que a gente chama, em termos técnicos, de uma ortodoxia em contraponto a uma ortopraxia. O que é isso? Vou te falar em palavras mais simples. É a vida em detrimento ao discurso. É falar com comportamento. É você pregar sem palavras. É você mostrar para as pessoas mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Jesus cura e mostra para ele que aquele homem precisava ser socorrido ali. Que a religiosidade estava abaixo da necessidade de uma pessoa. Às vezes, nós olhamos para algumas situações... palavras, né? A pessoa... Você vê isso com grandes líderes, inclusive. Chega a ser até assustador. O necessitado vem atender... Não posso atender agora porque eu sou o pastor fulano. Eu não posso... Fala com a minha secretária. Engraçado, Jesus não tinha secretária. Jesus não tinha agenda cheia. Jesus não tinha... Facebook, WhatsApp. Ele não tinha compromissos que pudessem dificultar o contato. Né? Ele era acessível. É verdade. Ele era uma pessoa que atendia as pessoas nas suas necessidades. Às vezes você olha assim e fala para uma pessoa necessitada. Tenta explicar para alguém com fome que ele tem que esperar terminar o culto para você dar de comer para ele. Só quem já teve fome sabe disso. Tenta explicar para alguém que está ali numa situação adversa, passando uma dificuldade emergencial, que ela tem que esperar você resolver um problema de uma conta para pagar, ou de uma luz que tem que trocar, ou terminar uma festividade ou decoração de uma igreja. Tenta explicar para alguém que está ali afligido por um momento ali delicado da sua vida, que ele tem que aguardar o cumprimento de um ritual meramente religioso seu. Tenta explicar isso. Porque eu não quero aqui ser demagogo e também não quero aqui transparecer uma hiperespiritualidade. Nós todos somos falhos. Sempre precisamos melhorar. Sempre precisamos estar entendendo que a gente tem que melhorar. Mas às vezes é um contraponto. Nós às vezes somos extremamente religiosos e às vezes quando estendemos uma mão necessitada nós somos burocráticos. É verdade. Não, peraí, vamos puxar o histórico dele, vamos ver qual que é a situação. Gente, ele está com fome, bota um prato na frente dele, ele sabe o que fazer. Aí depois ouve a palavra. Depois ele ouve a palavra. Vai dar toda a atenção para a palavra de Deus, porque vai estar saciado. Jesus, ele fez, que nem o pastor mesmo explicou anteriormente, na multiplicação dos pães, teve palavra e teve comida. Comida espiritual e comida material. É o que nós devemos fazer. E a gente olhando, observando esse assunto, eu gostaria de fazer até uma pergunta que hoje tem sido até meio que polêmica. Só que eu quero dar um exemplo da Bíblia e perguntar para o pastor e para o diácono Sebastião. Daniel, homem que orava 3 vezes por dia. Para nós cristãos, ele foi jogado na cova dos leões injustamente. Mas tinha um decreto do rei, né? Que tinha uma lei que se ele adorasse a Deus, ele ia ser jogado na cova dos leões. Fizesse alguma petição que não fosse ao rei, seria jogado na cova dos leões. Direitos humanos, para quem é jogado injustamente numa prisão ou no lugar que não é o lugar que Deus reservou para essa pessoa. Explica para mim, pastor, direitos humanos nesse quesito. Uma prisão, entendeu? Em que a pessoa é presa sem ter feito algo que possa condená-lo. A sua pergunta, cooperador Leonardo, ele levanta um viés por trás da pergunta que está muito em voga hoje em dia, que é a questão da impunidade. Certeza. As pessoas têm a ideia, e não é falsa essa ideia, de que a lei só funciona para alguns. Alguns poucos desfavorecidos, alguns muitos desfavorecidos, e alguns poucos favorecidos são beneficiados pela lei. É como assim, um pobre cometendo um crime, ele é preso automaticamente. E se ele tiver sorte de ter um advogado, ele ainda é privilegiado. Se ele for ouvido, ainda é muito. Agora você vê alguém aí porque tem dinheiro, porque tem uma condição favorecida, ou porque teve uma posição favorecida na sociedade, ou ocupou algum cargo mais elevado, ele é distinguido de uma forma com privilégios. Aonde estão os direitos humanos aqui? Onde estão os direitos humanos que englobam e qualificam todas as pessoas igualmente? No caso de Daniel, eu vi um decreto do rei. O ser lançado na cova dos leões foi consequência automática de um decreto estabelecido. Verdade. A origem do decreto estabelecido, aqui não está em questão a arbitrariedade da questão, se era certo ou não. A questão é que foi estabelecida uma norma. Daniel não se rebelou à lei.
Ele simplesmente não concordou contra ela e arcou com o ônus do descumprimento da lei. É como alguém que está numa estrada que é o limite a 80 por hora. Se ele passa para 90, ele está arcando com o ônus do descumprimento daquela norma de velocidade, do padrão estabelecido ali por uma lei. Quando Daniel viu aquela lei, que para ele não condizia, era uma lei errada do ponto de vista religioso, Daniel não poderia ter fugido da Babilônia, não poderia ter feito alguma coisa, se rebelado. Não, ele simplesmente aceitou a punição. Por quê? Porque ele falou assim, olha, eu estou descumprindo a lei pela minha fé, a lei é errada, porque me impedir de buscar a lei é um descumprimento de um direito meu, só que ele está diante de uma sociedade onde direitos humanos não é respeitado. A Babilônia, o direitos humanos da Babilônia, ela é para os babilônios, e ela, no regime de sistema de governo daquela época, o que o rei falou é lei, não importa o que o outro achou. O direito humano ali passa pela voz do rei. Então, um direito que é desigual. Por quê? Vamos lá. Uma lei que eu estabeleço, se eu sou o rei da Babilônia, se eu estipulo uma lei que desrespeita o direito do próximo, essa lei é injusta, ela não tem direitos humanos. Mas mesmo ela não tem direitos humanos, Daniel se submeteu a ela. Sabe por quê? Porque ele entendeu que debaixo da lei é todo mundo igual. A lei é injusta, mas é todo mundo igual. Entendeu? O que eu quero separar aqui é o quesito do comportamento de Daniel. Não quero aqui validar a lei. Ah, então o rei estava certo em mandar parar. Não, ele estava errado. Porque ele desrespeitou o direito individual. Naquela ocasião. Mas a forma de sistema de governo daquela época versava dessa forma. O que o rei estabelecer era a lei. Acabou. Então Daniel ali, peraí. O que a lei estabelece aqui na Babilônia é isso. Eu estou numa condição desfavorável. Os direitos humanos não passa por ele. Nem me alcança. Então, eu estou me colocando aqui disponível, vou para a cova. Entendeu? O que seria o correto nos direitos humanos? Um estabelecimento de uma lei que respeitasse todas as pessoas. Vamos trazer para os nossos dias? As leis hoje em dia, elas são estabelecidas com o propósito de alcance de todas as pessoas? Não. Por exemplo, o julgamento de uma pessoa. Hoje o camarada rouba uma lata de sardinha no mercado. Manteiga, que já foi uma falado. manteiga. Pula uma casa, pega uma galinha e é denunciado, ele é preso. Ele é preso. Ele não tem o direito de defesa, ele é preso. Depois é que ele é ouvido, talvez se for ouvido. Mas é a mesma lei que está prendendo nossos políticos, que estão em casa agora, na beira da piscina, né? Não, na beira da piscina, tomando lá seu suquinho. Mas é a mesma lei. Então, Flávio, se é a mesma lei, por que não está sendo cumprida igual? Porque quando o cumprimento da lei passa pelo viés de uma sociedade injusta, sem amor ao próximo, ela é distorcida. Então a lei que vale para algum não vale para todos. Sabe o que é isso? É a manifestação da degradação da sociedade. É isso que eu queria chegar, nesse ponto. A sociedade degradada por causa do pecado, englobada em Romanos 3:23, todos os pecados, instituídos estão da glória de Deus. Essa sociedade, sem o temor de Deus, sem o compromisso com as coisas de Deus, tem vivido uma degradação contínua. Essa degradação ela é palmeada pela desigualdade. Eu tenho dinheiro, eu exploro quem não tem. Eu tenho poder, eu exploro quem não tem. Verdade. Eu tenho condição, eu exploro quem não tem. É um absurdo. Nós vemos isso hoje. Se você for num hospital público, você vai encontrar criança no corredor lá, queimando de febre. Enquanto que as nossas autoridades que estão no poder, estão agora. Lá, se sentir uma dor na unha, o médico não vai até o médico vem até ela, porque ela pode pagar. Isso é desigualdade, desrespeito. Eles trabalham, não é para promover o seu bolso e nem sua condição, mas é o bem comum. Verdade. Desculpa, o tom até mais elevado, como a gente costuma dizer na linguagem da internet, na caixa alta, é porque dá uma indignação. Nós nos sentimos desfavorecidos por quem tem o poder. Verdade. Aqui vale uma. A igreja tem o poder de se manifestar sim. Mas nós olhamos para isso e não podemos negar que o diagnóstico comum da nossa sociedade é produto da degradação espiritual, pela desassociação, pelo afastamento deliberado de Deus. Até porque, só Leonardo, me permite, eu tenho um convênio, graças a Deus, a empresa que eu trabalho me dá um convênio médico. E eu fiz um comentário com o pastor antes de nós entrar ao vivo, que eu fui num posto de saúde público aí, e era 11 horas, eu e minha filha. E nós tivemos que revezar às 15 horas para eu ir almoçar, depois ela ir, porque o atendimento foi só às 17 horas. É um absurdo. Direitos humanos, assim, é que nem o pastor falou, às vezes a classe dominante, ou seja, quem tem direitos humanos. Quem não tem,
não é assistido pelos direitos humanos. Então, assim, se a gente for analisar, tem pessoas aqui que estão acompanhando ao vivo, tá compartilhando também. Deixa a sua pergunta. A próxima lição também, se você quiser deixar alguma pergunta sobre a próxima lição, que é sobre o aborto, pode estar deixando, que a gente vai estar respondendo. E, mediante essas coisas que está sendo falado aqui, prisão, pobre rouba uma manteiga, ele é preso, um político, ele é preso, aí depois passa o quê? Uns meizinhos, aí pega a tornozeleira eletrônica em casa, no conforto, com dinheiro, pessoas fazendo as coisas para eles. E assim, direitos humanos, para uns está sendo cumprido e para outros não. Daniel, a gente deu o exemplo de Daniel, na Cova dos Leões. A gente podia dizer que aconteceu algo semelhante com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias. Só que também aconteceu com José. José teve direitos humanos? Pastor Flávio Souza e Diácono Sebastião. Se nós for ver na questão de Daniel, a Bíblia fala que ele entrava na sua casa, abria a janela para as bandas de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, né? Ou seja, aquela lei, ela foi criada, alguns príncipes ali, se nós for ver, eles fizeram já pensando em Daniel. Para tirar o direito de Daniel. Para tirar aquele direito de Daniel, porque no espaço de 30 dias, quem fizesse uma petição a qualquer outro deus, a não ser Dário, que era o rei da época, o imperador, que o pastor falou, seria lançado na cova dos leões. A questão de Sadraque, Misaque e Abednego é a mesma coisa. O rei Nabucodonosor fez uma estátua, e quem não se dobrasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E eles não se dobraram porque eles só se dobravam, como a palavra ensina, só existe um só Deus, né? Um mediador, que é Jesus Cristo, e um único só Deus. E o que acontece é que ali eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente, né? Ou seja, no meu ver, eles não tinham o direito de adorar o Deus dele, porque as coisas eram criadas, sabe, ali naquele momento para ir de encontro à fé deles em Deus. Contra a fé dele. E assim, no caso de José, no Egito, que não é José do Egito, né? José no Egito. José, ele passou por vários momentos, mas a gente tem que entender o regime que estava o sistema ali. José entrou no Egito como escravo. O próprio sistema escravocrata, vamos pôr assim, ele é injusto. Ele desrespeita os direitos humanos, o direito do indivíduo. Então, no sistema que ele já entrou, ele já estava sem direitos humanos ali. Só que a própria Bíblia, no tema, aqui na última parte, a Bíblia versa também sobre o direito do escravo. Fala sobre isso. A Bíblia é um livro tremendo. Porque até o escravo, na condição de escravo, dentro de uma sociedade que vivia a escravidão, a Bíblia fala sobre isso. Sobre essa dignidade. Sobre a dignidade que o escravo deveria ter. Claro, você fala, mas a escravidão é um absurdo. Mas numa sociedade onde a escravatura era a normativa comum que era usado no serviço, na prática do trabalho, você normatizar isso, você dignifica o trabalhador. Você tem uma sociedade que está mudando. Sim. Hoje em dia, nós temos assim, algumas leis trabalhistas, algumas são até tiradas, e é casos à parte, nós não vamos entrar aqui em pormenores. Entretanto, quando você olha no caso de José, ele é vendido como escravo, toda a sua situação é desfavorável. É interessante isso, por quê? Porque olhar para direitos humanos dentro da sociedade que José foi colocado no Egito, é difícil, porque ela não favorecia esse tipo de pensamento. É verdade. Ok? Mas é interessante que a Bíblia fala sobre isso. No último tópico, a igreja e o trabalho escravo, o trabalho é essencial para o ser humano, isso é comum. O problema é que regulamentar ele também é dignificar o homem. É verdade. Porque quem tem o poder, a tendência é a exploração. Quem tem poder quer mais poder. Quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Então, a pessoa que está sobre o comando, ela tende a explorar mais. É por isso que você não vê por aí patrões, por exemplo, que são extremamente insensíveis. Ele nunca se coloca no lugar do funcionário. Nunca. Ele quer tirar mais. O que ele puder, ele tira. Mas o que as leis trabalhistas desejam? É uma ideia, não que ela cumpra. Dignificar o trabalho. E honrar o trabalhador. Porque ele está dando da sua vida. Ele está dando a sua vida por aquele trabalho. Cada minuto que você dá ali é um minuto da sua vida que você está dando para a execução de um trabalho para alguém. Ele tem que ser pago, ele tem preço. Com certeza. E isso é direito. Só que às vezes nas relações trabalhistas isso não se cumpre.
Ora, diga que você vê muita gente aqui que trabalha em regime escravo ainda hoje, no Nos Brasil, canaviais, inclusive. E até empresas aqui no Brasil, em grandes metrópoles como São Paulo, onde pessoas, por exemplo, como refugiados que vêm para o Brasil e acabam arrumando emprego aí em fábricas clandestinas, em subúrbios da nossa cidade, onde lá eles não trabalham por trabalho, mas por um prato de comida. Quando é descoberto, é denunciado, mas quanta gente? E quantas empresas não fazem isso? Registra o camarada trabalha, eles tiram todos os benefícios do camarada e ameaçam. Se você for atrás, você vai ser mandado embora. Isso é injustiça. Isso é uma forma de oprimir o trabalhador. E amarrar suas mãos contra o direito. É verdade. Aqui está assistindo a gente também Thalita Silva, Paloma Góes, Cadina Baraúna, Zulmira de Souza, Diogo igreja. Camilo, da Igreja do Pastor. Zumira, da Igreja do Pastor Flávio Souza. Pessoas acompanhando a gente, vocês podem deixar a pergunta de vocês, um comentário, porque tudo é aproveitável. Tá dentro da palavra de Deus? Pode deixar seu comentário, falar o que você pensa, o que você acha sobre a lição, sobre o tema. É importante, é de suma importância a gente analisar todas as questões. A gente falou sobre preso, falou sobre outra coisa que é importante, o pastor até fez menção sobre o transporte público. Transporte público. Pessoas, até o pastor aqui, o diácono, trabalha com transporte público, ele tem uma experiência e é por isso que eu quero perguntar para ele a respeito, assim, no transporte público, o pastor tem visto ser respeitado os direitos humanos, o direito de ir e vir? Não. É um bom ponto, Léo, que você lembrou, porque no transporte nós podemos ver, primeiramente, a pessoa aqui em São Paulo, falando em São Paulo, paga por uma passagem de R$4. Eu trabalho, sou cobrador, trabalho no sistema e não é lotação, pastor Flávio, é superlotação. Não sei nem explicar. E hoje nós temos um sistema nos ônibus de anjo da guarda. Quando não tinha, essas pessoas andavam penduradas nas portas. Você entendeu? E pagando por uma passagem que acho que é uma das mais caras do nosso país. E ali as mulheres não são respeitadas, sabe? São vítimas de abuso, sabe? De assédio. Esses dias, fazendo uma linha aqui, no centro da cidade, um jovem estava sentado na cadeira de um idoso, o idoso estava em pé, e eu, por educação, e o cobrador do ônibus, pedi, e ele falou que não ia levantar. E o motorista teve que parar, chamar uma viatura para ele pudesse dar o lugar de assento, que é direito, tem lá, direito, né, para aquele idoso. E em vários pontos, né, que nós podemos ver que a mulher, o idoso, a gestante não são respeitadas. O deficiente físico, nós podemos ver que há pouca importância. Eles antes ficavam do lado do cobrador, abaixava a rampa tal para ele subir, descer e subir. Só que agora colocaram eles lá para trás, num ônibus superlotado. Quando eles vão descer, ninguém sabe a hora que ele vai descer. Aqui é lotada, superlotação. Então eu vejo um descaso com esse tipo de pessoas deficientes, cadeirantes. Você entendeu? Então a lei, os direitos humanos nesse sentido tem que ainda aperfeiçoar muito. Aqui a nossa irmã Marimar da Silva, ela mandou uma mensagem aqui amando o programa. Fico feliz por a gente está conseguindo trazer de um jeito bem fácil e suprindo as expectativas do público que está nos assistindo. Aguinaldo Medina está nos assistindo. E eu gostaria de mandar um abraço para todos. Compartilhem, divulguem, porque é um trabalho assistencial. É um trabalho que, assim, a mensagem de Deus chegando nas casas, uma escola bíblica dominical, que às vezes é domingo, nem todo o trabalhador folga no domingo. Nem todo trabalhador, às vezes, pode estar numa escola bíblica dominical porque está trabalhando, mas gostaria. Só que, às vezes, através de um celular ou através de um computador, você pode estar nos assistindo, tirando as suas dúvidas, esclarecimentos. E na próxima lição, se você puder estar na sua igreja, vá para a sua igreja e você vai ter um conhecimento e vai poder até ajudar na aula. Porque a aula, eu costumo falar, pastor, que a aula é boa quando tem participação. Quando todos os alunos participam, pastores participam, é muito importante. E eu gostaria de perguntar, pastor, qual que é o seu método de ensino? Pastor também que é professor de escola bíblica dominical, curso teológico, dá palestra. Qual que é o seu jeito, pastor, de ensinar? Qual que é o seu conceito em relação ao ensino? No que diz respeito ao ensino, e especificamente a minha área, que é o ensino da palavra de Deus, no seminário, na igreja, porque eu entendo que até a própria pregação é um ensino também. É verdade. Ela tem esse viés, ainda que uma linguagem mais dinâmica, mas é
o ensino também. Eu sempre levo, o meu princípio de ensino é o da reflexão. É o transmitir de uma ideia que leve você a chegar às suas conclusões. Você a pensar por si mesmo. A você analisar. É o que eu estou falando aqui. Quando você olha para um pensamento, para uma ideia e deseja compartilhá-la, a forma mais poderosa dela se fixar na vida de outra pessoa e dela se multiplicar é você fazer ela chegar a essa conclusão e não meramente receber uma ideia pronta. A ideia pronta, pré-fabricada, ela é mais frágil e por ser superficial ela dura muito pouco. A ideia que é desenvolvida no raciocínio da própria pessoa que está assistindo a aula, ela é muito mais poderosa porque ela fixa. Com certeza. E ela tem mais poder para permanecer na vida de uma pessoa. É verdade? Com certeza. Porque, olha só, o próprio método de Jesus. Jesus usou muitas parábolas. As parábolas eram histórias que representavam verdades espirituais. Com certeza. Mas com a ilustração da história, o que ele fazia com a pessoa? Ele trazia a pessoa para a realidade da história. Jesus contando uma história para os judeus, ele não usava um exemplo do futebol. É verdade. Por que ele não usava? Ele não usava porque eles não iriam se identificar com a história. A identificação da história é poderosa. Olha o que diz o texto bíblico em Apocalipse 1:3, que é o que eu tomo por base sempre para as minhas aulas. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Lê para conhecer. Ouvir para você assimilar, você conseguir entender aquilo. Uma absorção mais profunda. E guardar para você se comprometer. Essa é a ideia de um ensino bíblico, do meu ponto de vista. É a leitura, que é o conhecimento, o ouvir, que é a absorção daquilo para a sua vida, particularmente, e o guardar, que é o se comprometer. Porque se o ensino bíblico não vem com o propósito de se comprometer, tudo que nós falamos aqui é em vão. Se a aula de hoje não te fizer refletir, pensar e mudar teu comportamento e a tua forma de ver, a aula não cumpre seu papel. Com certeza. Porque senão será mera transmissão de informação. E o ensino bíblico não tem esse propósito. O ensino bíblico tem o propósito de transformar as pessoas. Transformar a minha vida e daqueles que estão ouvindo e que estão recebendo o conhecimento. Com certeza. Mesmo porque o pastor responsável de escrever a revista, o pastor Douglas Batista, é um pastor que é especialista no assunto, que se refere à ética. É especialista. Ele traz o conceito dele, o pensamento, a forma de pensar dele, uma forma correta, coerente. Só que assim, inclusive até meu pai, eu creio que está me assistindo agora, quero mandar um beijo pro meu pai. Ele costuma falar que quando você assiste algo que você entende, e isso entra no seu coração, você pode fazer o quê? Você ensina outras pessoas. E o ponto de vista do escritor da revista, juntando com o meu ponto de vista, o seu e o dele, forma uma mente mais expandida no quesito assim, de ensino. E essa pessoa que aprendeu por diversas vertentes, diversas fontes, ele pode fazer o quê? Passar um ensino mais qualificado um dia que ele for professor também. Ou professora, que temos muitas professoras também na Escola Bíblica Dominical. O pastor concorda com essa visão? Eu acredito assim, eu entendo que um conjunto de pensamentos levam à reflexão, só que eu quero ampliar um pouco isso da seguinte forma. Antes de passar, de ensinar, você tem que viver. Com certeza. Esse ensino tem que fazer um efeito na sua vida. Com certeza. Esse ensino tem que mexer com você. Ganha credibilidade. Quando mexe, você tem credibilidade de poder ensinar. Falar, eu vou fazer porque ele vive. É porque, senão nós vamos cair num perigo tremendo, que Jesus advertiu. Lá naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu fiz. É verdade. Mas não foi. É verdade. Se você fazia e não era, então você não era conhecido. E Jesus, eu não te conheço, porque você fazia, mas você não era. É então o ensino, ele é desafiador. Porque quem ensina tem um peso dobrado. Porque antes de ensinar, ele tem que viver. E não é fácil. Porque nós temos as nossas falhas, as nossas debilidades. Eu falo em áreas dos direitos humanos, claro que eu falho. Qualquer um pode falhar, nós tropeçamos. Mas a humildade que nos faz reconhecer a nossa falha é a mesma que nos faz estar sempre olhando e observando para poder estar aprendendo. Com certeza. E aprendendo para quê? Para se tornar, antes de um professor melhor, antes de alguém que prega melhor, alguém que vive melhor para Deus. Com certeza. Michele escreveu, os irmãos estão de parabéns. Deus continue usando os irmãos tremendamente. Tem o irmão Edmilson Júnior mandou a paz. A irmã Marimafo escreveu, amo as parábolas. Parábolas é coisa linda. Jesus não deixava ninguém sair sem entendimento. Se você quer entrar, conhecer, fica à vontade. É a linguagem, né? Jesus sabia atingir cada um de uma forma. É verdade. O rico, o pobre. Porque tem gente que às vezes não consegue entender o que você fala.
mas vai entender Jesus pelo que você A faz. parábola para o camponês era uma palavra diferente para quem morava na cidade. Você imagina, se um conceito de bem-aventurança é complexo para alguém que está só ouvindo, às vezes no exemplo de uma parábola pode entender muito claramente. Com Essa certeza. diversidade de linguagem que Jesus usava é enriquecedor. Eu sei que nós estamos saindo um pouco do assunto, mas é uma coisa que eu É sei que linda, tem a palavra de muitos Deus é linda. professores que estão ouvindo aí, pessoas que querem ensinar a palavra de Deus, precisam entender isso. Verdade. E é o que nós falamos no seminário. Quando nós ensinamos isso, a desenvolver uma mentalidade que você possa, o conceito que você tem fixo na sua mente, transmitir atingindo a vários públicos diferentes. Seja criança, seja adulto, seja quem for. E isso eu uso na pregação também. É por isso que eu prego em congresso de criança, do mesmo jeito que eu prego para obreiro. Por quê? Porque eu só viro a linguagem, mas a mensagem é a mesma. Porque a linguagem tem um propósito. Aqui no caso, ó, a Joelma Ferreira escreveu, a prática é a comprovação da teoria. Eu concordo com ela. Um pensamento claríssimo. Parabéns, Preciso. Parabéns, precisa uma observação assim, lógica rápido de entender. Ó, a prática é a comprovação da teoria. Ou seja, você vive na prática, você comprovou que você ensinou. É verdade. Agora, como que você ensina Bem algo, inteligente, bem aí um inteligente. vizinho seu pega e fala, nossa, mas meu irmão estava falando isso na igreja esses dias, e olha o que ele está vivendo. Ele vive. Pegou, enxotou, chutou um cachorro, ou fez qualquer coisa. Isso vai pesar, entendeu, pra gente. No quesito assim, de você dar um bom testemunho. Ai daquele que escandaliza a palavra do Senhor. É a Bíblia que diz. Eu gostaria, Léo, só tomando aqui um pouquinho, mandar uma paz, um bom dia, uma boa tarde para Joelma, para o Tomás. Fico feliz, você está aí nos assistindo. Também gostaria de mandar a paz, um beijo para a Natália, para a Gil, e que estão nos assistindo. As pessoas que a gente convidou, né? Vocês estão em nosso coração. Nós estamos aqui, nada mais, nada menos, levando aquilo que Deus nos ensinou, né? Amar o próximo. Tá compartilhando, né? O negócio de, assim, o que eu me chama a atenção é a primeira pregação de Pedro, que é relatada na Bíblia, que teve aquele ganho de pessoas, assim, para seguir a Jesus, assim. Foi quase 3.000 pessoas. A segunda, 5.000 pessoas. A gente pega e tenta entender. 8.000, quase 8.000 pessoas em 2 pregações. Em 2 pregações. Não teve aquela teologia. Teologia é muito importante, é necessário o cristão fazer teologia, porque teologia é estudo sobre Deus. Você faz teologia até dentro da sua própria casa, desde que você pega e cumpre os preceitos da Bíblia. Mas, assim, eu queria que o pastor falasse para mim a respeito disso que a gente está comentando. A respeito desse contexto da teologia em si. É importante estudar teologia? Eu acho que sim. Na verdade, teologia todos estudam a partir do momento que leem a palavra de Deus. Você está lendo a palavra de Deus, você está fazendo teologia. Ok? Agora, qual que é o problema da teologia? O que, às vezes, até argumento para alguns que são contrários à teologia. A teologia só é perigosa, só é danosa, ou ela só pode trazer um malefício à vida de alguém quando ela é aplicada para responder o que Deus nunca respondeu, para falar o que Deus nunca disse, para trazer as claro o que Deus nunca trouxe. Então, pessoas que usam a teologia para trazer revelações, abre aspas, de coisas que Deus não revelou, estão entrando num campo perigoso e usando o viés da teologia para trazer pensamentos, às vezes, que são deles mesmos. É verdade. Então, um estudo sincero, comprometido com a Bíblia, é benéfico, é primordial, é fundamental. Estudar essa palavra não é opcional. Não é algo que alguém possa dizer assim, eu posso ou não estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é a lâmpada, é a base, é o nosso mapa. Se você não se compromete com o livro, a palavra de Deus, como é que você vai viver os preceitos dela? Agora, para estudar ela, você precisa da teologia, porque ela vai te ajudar em vários campos. Agora, eu digo no quesito mesmo prático, da própria teologia como matéria, como área de estudo. Por quê? Porque é uma linguagem, ela tem dificuldade de linguagem, dificuldade de época, e essas dificuldades transformam a leitura para alguns muito dificultosa. É verdade. Tem gente que não lê a Bíblia porque, puxa, eu leio e não entendo. Por quê? Puxa, é um distanciamento. Puxa, ela foi escrita séculos atrás, numa cultura diferente, época diferente. Porém, o princípio que está contido nela serve para nós hoje. Então a teologia vai te ajudar nisso. Eu conheço pessoas que entraram no seminário, foram meus alunos, novos convertidos. Hoje, estão pessoas maduras, desenvolveram na sua vida maturidade, porque aprenderam. E a palavra penetrou. E agora se aprofundaram numa vivência do que estavam aprendendo. Isso é riquíssimo. É verdade. A paz do Senhor aqui, Ana, Jovina, Vânia Isabela, Cleide Monteiro, paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Eu gostaria também de fazer algo aqui, perguntar para o pastor.
O pastor escreveu 2 livros. Eu gostaria também que o pastor aproveitasse a oportunidade para falar um pouquinho sobre... dar aquele gostinho da gente querer comprar esse livro, adquirir o livro. O que é conhecimento? A gente está falando sobre teologia. Teologia é o estudo sobre Deus. E quando um escritor inspirado por Deus extrai, né, faz a exegese, né, da palavra de Deus, extrai de um contexto assim totalmente bíblico, é interessante você pegar e você estudar, porque o livro, ele diversifica, o livro ele instrui, o livro faz você, a partir do momento que você pega uma boa leitura, a sua desenvoltura no falar, a sua desenvoltura em ministrar a palavra de Deus é importante. Pastor Flávio Souza, o senhor escreveu o primeiro livro, O Obreiro e as Excelências do Ministério, e esse livro agora, Os Mistérios da Natureza do Fogo. Fala um pouquinho pra gente de cada um desses 2 livros, assim, o que o senhor pode transmitir pra gente a respeito dos livros? Nessas mais de 2 décadas que nós estamos desenvolvendo o Ministério da Pregação da Palavra, especialmente na área da itinerância, pregando em várias igrejas, o que nós observamos? Nós observamos que muitos irmãos são sinceros, pessoas dedicadas, que amam a palavra de Deus, amam fazer as coisas para Deus, mas encontram algumas dificuldades. Às vezes tem dificuldade de se expressar, de falar, e às vezes mesmo de organizar uma ideia para transmitir para a igreja. São pessoas que têm um desejo de servir melhor ao Senhor. Foi com esse viés que nasceu o primeiro livro, O Obreiro e as Excelências do Ministério. Por quê? Porque aqui eu falo sobre algumas áreas que são básicas para o desenvolvimento de um ministério maduro. Ministério maduro, no que diz respeito, não à prática da vida, mas à prática da pregação da palavra. Aqui no que diz respeito à área da pregação. Você transmitir, tem uma oportunidade de se comunicar melhor. Eu falo, por exemplo, sobre bibliologia. Eu explico a origem da Bíblia, os formatos que a Bíblia teve, como foi a progressão da revelação bíblica. Você vai conhecer livro por livro de uma forma rica. Resumidamente, obviamente, porém, com um conhecimento que vai te dar uma base segura para você poder falar da Bíblia, até usá-la com mais segurança nos seus estudos. Interpretação bíblica. Os mecanismos para se interpretar a Bíblia com mais segurança, caminhar por caminhos que não vão te levar a dizer o que a Bíblia não diz. É verdade. Homilética, como preparar um sermão, como organizar uma ideia para você transmitir à igreja. Às vezes nós começamos, tem pessoas que têm aquela boa vontade, ela começa falando de Pedro, daqui a pouco ela colocou em José, daqui a pouco ela entrou para Moisés, daqui a pouco ela está falando de João, daqui a pouco ela está falando do cantor lá. Ela se perdeu na ideia. A ideia da homilética é organizar a ideia para você transmitir a mensagem. Outra coisa que eu falo aqui também é sobre a oratória. Técnicas para você se portar melhor, se comunicar melhor, tom de voz, postura, gesticulação, argumentação, para você não só transmitir a mensagem, mas não influenciá-la negativamente. E por fim, ética. Eu falo sobre ética no que diz respeito ao ministério. Porque eu sempre digo, não adianta saber tecnicamente, você também tem que se comportar como um cristão, como alguém que está dando exemplo. Deus abre as portas, mas a gente tem que mantê-las abertas com o nosso comportamento. É isso mesmo. Então esse livro vai te ajudar. São princípios básicos, o livro não é tão grosso, mas é um livro que tem edificado a vida de muitas pessoas. Inclusive, é o livro base que nós temos usado para dar um curso que nós damos aqui no Jardim Noronha, aqui próximo, para vários irmãos, inclusive estão nos acompanhando aqui também, que é um curso para desenvolvimento ministerial, para auxiliar irmãos que desejam caminhar, dar os primeiros passos no ministério. Amém? O segundo livro que nós escrevemos, na verdade nós temos 3. Eu vou deixar o último para falar no final porque ele não está aqui. Mas o segundo livro que está aqui foi escrito com um propósito muito específico. Nós somos pentecostais, nós somos de linha pentecostal. Verdade. E o maior ícone do pentecostalismo, no que diz respeito ao simbolismo, é o fogo. Nós somos o povo do fogo, fogo do Espírito Santo, fogo pentecostal, o fogo do avivamento. Entretanto, dentro da Bíblia, o fogo, assim, ele é também colocado como símbolo do Espírito. E como símbolo do Espírito, o fogo tem um efeito tremendo sobre a nossa vida no que diz respeito à obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, neste livro aqui que eu falo, Os Mistérios da Natureza do Fogo, eu falo a respeito do Espírito Santo agindo em nós como fogo. Um fogo que consome, um fogo que marca, um fogo que se alastra, um fogo que nos torna insaciável, um fogo que nos renova. É um fogo que vai trabalhar na sua vida de forma prática. Aqui você não vai ver sapateio e rodopio. Não é uma censura, porque nós somos pentecostais, gostamos de dar lugar para o Espírito Santo e dar glória a Deus, falar em língua estranha. Porém, aqui você vai ver um aspecto prático. Um aspecto que vai te desafiar a ser afetado pelo Espírito Santo no seu dia a dia. Porque tem gente que fala tanto de fogo, mas você fala, esse fogo é de onde? Porque eu não vejo a presença do Espírito Santo no seu comportamento. É verdade. E às vezes esse efeito que às vezes nos falta.
Amém? Se você desejar, o nosso contato vai estar aí na tela, daqui a pouco aparecendo aí embaixo. aí, eles vão colocar o nosso contato aí também. Você pode adquirir, chamar-nos no WhatsApp, nós vamos enviar para você para abençoar a sua vida. Tem o terceiro livro que eu não tenho aqui disponível, que é de uma linguagem mais devocional. Viagens Fantásticas pela Bíblia. Eu não tenho nem ele aqui disponível, porque é um livro que você pode comprar pela internet, pelo www.upbooks, UP, de app, appbooks.com.br, você pode comprar lá. É um livro de poesia que eu escrevi com mais 16 escritores do Brasil inteiro. São poesias que nós colocamos ali. Viagens Fantásticas pela Bíblia. É bênção para a vida de vocês. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu posso aqui dar meus agradecimentos. Agradecer os irmãos que estão nos acompanhando aí, da nossa igreja, do nosso ministério, pastores que estão acompanhando e assistindo conosco. Deus abençoe. Um abraço especialmente para minha esposa Dávila, que está em casa lá, cuidando das coisas também. Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço ao cooperador Leonardo, presbítero Deus Sebastião, abençoe, por ter nos convidado aqui. Eu tenho certeza que os próximos domingos serão tão quanto ou mais, tenho certeza que até mais, enriquecedores com os convidados que estarão aqui. Mas eu agradeço desde já, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com certeza, eu fico grato pela presença do irmão. Graças a Deus contribuiu muito para essa lição. Eu creio que vocês vão tirar muito proveito dessa lição. Eu creio que vai ser bênção na vida de vocês. E lembrando que o telefone do pastor Flávio Souza está aparecendo aqui meu WhatsApp. na legenda, o WhatsApp. Quiser adquirir um livro, convidá-lo para ministrar na sua igreja, é só você pegar, ligar para ele, que ele vai ter o prazer de atender o seu convite. E lembrando também que na semana que vem, na próxima semana, teremos aqui o pastor também e escritor, Eliseu Felipe. Vai ser uma bênção na vida de vocês. Inclusive, tem pessoas que estão até aqui participando também, que a gente vai convidar, entendeu? Para estar participando do programa, para estar trazendo experiências da parte de Deus, numa EBD abençoada. A nossa intenção é abençoar vidas. Foi esse o sentido que Jesus, quando ele fala ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando fala ide, ele fala compartilha. É o nosso jeito de compartilhar o evangelho, é esse jeito que a gente encontrou. A gente quer convidar você, entendeu, que mora perto da região do Grajaú, para estar comparecendo aqui na nossa igreja, que está aparecendo o endereço aqui também. Assembleia de Deus, Paz no Vale, Avenida Dona Belmira Marim, número 2714, aqui no Grajaú, São Paulo. Teremos também dia 21 a vigília, vai ser uma vigília abençoada com o pregador pastor Rafael Silva, homem de Deus. Vai ter bastante pessoas aqui para estar trazendo algo da parte de Deus. Pastor Josafá, cantora Ivonete, vai ter pessoas aqui que vai poder abençoar a vida. Pastor Maurício e o nosso pastor Gessé também. Vai ser bênção na vida de vocês. E você que não é crente, não é cristão, procura uma igreja perto da tua casa. Não interessa o ministério. Se prega a palavra de Deus na essência, a verdade prática da Bíblia, segue. Entra nessa igreja, vai congregar e faz a vontade de Deus, porque a EBD em Foco, lições que edifica a vida de todos, não só de você que é um cristão, graças a Deus, mas vai alcançar vidas em nome de Jesus, e vidas vão ser abraçadas, porque Jesus, ele morreu na cruz de braços abertos para quê? Para abraçar a tua vida. Ele vai abraçar a tua vida. E você que pensa, eu sou pequeno, eu não consigo falar, eu não sei falar, eu vejo aqui pastor Flávio Souza se expressando muito bem, os irmãos conversando, eu sou pequeno, mas eu quero lembrar para você que quando foram ungir Davi, como que aconteceu? Quando foram ungir Davi? O último da lista entrou em primeiro lugar. O último da lista, ou seja, a fila anda, e às vezes quem está lá em último vira primeiro. É verdade. Então eu quero falar para você, entendeu? Eu não sei se você está assistindo a gente agora à noite, porque os que estão ao vivo estão assistindo a gente agora nesse horário que está sendo feito. Mas você que assiste nós à noite, à tarde, de manhã, no serviço, no trabalho, em casa, não interessa a sua pequenez. Não interessa o seu tamanho ministerial de acordo com as outras pessoas, mas algo que eu tenho para falar para você que está me ouvindo. Você é pequeno hoje, entendeu? Vai ser pequeno amanhã, vai ser pequeno sempre, porque aquele que tem que crescer é o que vive e reina para todo sempre. E Deus vai te exaltar no ministério, não tenha vergonha, assista aos programas, aprenda a partir de Deus. Assim como o pastor Gessé, ele fala pra gente, o nosso pastor presidente, que a Escola Bíblica Dominical é o primeiro intensivo de teologia. É o primeiro curso onde você inicia a sua teologia. Formação de obreiro. A formação de obreiro é a Escola Bíblica Dominical. Então, você que está nos assistindo, não importa o momento que você passa agora. Se você quer ser um professor da Escola Bíblica Dominical, uma professora, quer abençoar vidas, tem esse projeto no seu coração,
fica à vontade, assiste os programas, medita nas escrituras e Deus vai te capacitar. Eu gostaria de já deixar meus agradecimentos por você que nos acompanhou, por você que eu sei que no próximo programa vai estar acompanhando, assim como o pastor Flávio Souza também vai acompanhar o programa. Envia suas perguntas, vai participar mais vezes, ele vai estar aqui em constante vindas aqui, vai estar vindo, abençoando a gente com a sabedoria que Deus deu para ele, assim como deu para você que está nos assistindo aqui também. Gostaria de dar um espaço para o Diácono Sebastião dar as congratulações dele finais. Eu fico feliz com esse trabalho que Deus tem colocado no coração do Leonardo, a gente está aqui ajudando ele. Ao pastor Jessé Ramos, nosso pastor que tem nos apoiado. Fico feliz que eu já aprendi bastante, você também aprendeu. Foi benção. O homem de Deus, o pastor Flávio, está aqui nos ensinando hoje e graças a Deus por isso. E que eu deixo hoje, que é o textual da Bíblia Sagrada, né? João 3,16, Deus nos ama, amou o mundo, te ama. Você que é empresário, você que trabalha com pessoas, seja mais justa, sabe? Seja mais humanista. É o que nós, como igreja, como cristão, que amamos a palavra de Deus, pedimos para você. E que Deus possa abençoar você que está aí na sua casa com a sua família. Está nos assistindo aqui também Patrick Álvaro. Entrou agora Pastor Patrick Álvaro, que está nos assistindo. De onde que ele é, pastor? Pastor, agora eu não me recordo o ministério, mas é um grande homem de Deus. Pastor de uma igreja grande aqui na região aqui da Zona Sul. Tem o pastor Leandro também do Belém. A Ela Moraes, da igreja que a gente congrega também. Tem a Joelma Ferreira, ela colocou a forma como repassamos as informações tem efeitos positivos e negativos. E as pessoas são criticadas são críticas e observadoras. Então, todo e qualquer conhecimento é válido. Parabéns pela iniciativa. A irmã Michele também colocou parabéns a todos os irmãos. A gente agradece vocês Rafael Miyazaki também. Rafael Miyazaki é pastor, ele é um dos coordenadores da grande vigília dos Caçadores de Deus, um dos coordenadores também da diretoria. Entendeu? Então, assim, tem bastante gente participando, compartilhando. O outro programa vai ser bênção na vida de vocês, entendeu? O pastor aqui tem passagem livre. O dia que ele quiser, tem passe livre para estar no programa, chegar de surpresa. A gente está gravando aqui, o pastor quiser entrar, chegar de surpresa, é super bem-vindo. A gente fica honrado com a sua presença, um convidado especial. Próximo programa teremos o pastor, como eu já tinha falado, Eliseu Felipe. No outro programa é o pastor... pastor Michel, psicólogo, que vai tratar do assunto importante também, o pastor psicólogo, ele é da Assembleia de Deus, se eu não me engano, do Braz, ele vai estar aqui falando a respeito sobre eutanásia, assunto muito importante, psicólogo. E no outro programa que encerra a agenda de abril vai estar o pastor Enéas, da igreja Assembleia de Deus, Ministério Maranata. Um abraço para a igreja, Assembleia de Deus do Ministério Maranata, pastor presidente, pastor Valdemar. A gente gostaria de mandar um abraço a todos. E fico grato por todos terem participado. Próxima semana, neste mesmo horário, teremos mais lições importantes. Próximo tema, aborto. Você manda suas dúvidas. Compartilha. A gente está aqui na página da TV Pro Music. Estamos também na página Assembleia de Deus Paz no Vale. Tem também os perfis pessoais também que a gente vai estar compartilhando para você estar assistindo a gente. Desde já, agradeço a sua participação, quem participou, quem mandou uma curtida, um like, mandou um comentário, compartilhou. Deus abençoe sua vida e semana que vem estamos em mais um programa EBD em Foco, lições que edificam. Graça e paz a todos. Amém. Amém.